Seja muito bem-vindo à 36ª aula do curso Missão Liberdade Financeira. Eu sou o professor Thiago Campos e hoje vamos falar sobre debêntures, iniciando a nossa segunda e última semana sobre os investimentos em renda fixa. Vamos à aula. O que temos para hoje, então? Vamos lá. A gente vai ver o que são as debêntures, por que as empresas emitem esses títulos, quais são os tipos de debêntures existentes, quais são os rendimentos das debêntures e o que tem de custo e tributação envolvido, bem como os riscos e garantias envolvidos nesse tipo de investimento. Bom, para começar então, as debêntures são títulos de crédito emitidos por empresas e negociados no mercado de capitais. Se lembrem bem que a renda fixa não passa de você emprestando seu dinheiro para o governo, ou para bancos, ou para empresas. E aqui agora a gente vai ver a primeira modalidade de empréstimo às empresas, tá? Nada mais é do que isso, as debêntures. A arquitetura lembra bem a dos títulos públicos negociados no Tesouro Direto, só que em vez de financiar o governo, quem compra uma debênture empresta dinheiro para uma empresa. Construir uma nova fábrica, expandir as operações, enfim, fazer o que quiser com esse dinheiro, tá? E por que as empresas fazem esse tipo de operação? Como as condições da emissão são definidas pela própria empresa, as debêntures acabam sendo uma forma mais flexível de captação dos recursos e também mais barata do que um financiamento bancário tradicional, ou seja, com juros menores. E aí eu já te convido para a seguinte reflexão. Empresa existe para dar lucro. Se empresa que existe para isso não pega empréstimo em um banco tradicional, ela abre uma debênture para poder captar dinheiro no mercado e poder fazer o que tem que fazer com esse dinheiro, pensa bem você, eu, cidadão normal, qual a razoabilidade que tem de pegar um empréstimo no banco? Lá no início do curso que tanto falei sobre isso, está aqui agora uma prova do mercado. Pessoas que vivem para isso não fazem isso. Então, puxa esse ponto aqui para relembrarmos que o cidadão normal, assim como eu e você, em hipótese alguma, deve pegar dinheiro no banco. Tem que ser um caso praticamente de vida ou morte. Para gerir a nossa vida ordinária, é loucura. Sendo repetitivo, nem as empresas fazem isso, tá? Ao mesmo tempo, as debêntures não envolvem a venda de parte do capital para outras pessoas, que seria no caso da emissão de ações, de abrir a empresa em bolsa. Então, seria uma outra forma de captar dinheiro para colocar em caixa, mas quando a empresa opta pelas debêntures, ela mantém todo o seu capital com ela mesma, né? Ela não distribui o patrimônio da empresa, como se fossem ações. Explicando de uma forma bem rasa, tá? Como que é esse conceito de ações, semana que vem a gente vai tratar disso com mais profundidade. Bom, quais tipos existem? Existem as debêntures conversíveis, as debêntures simples, as incentivadas, as comuns, as permutáveis e as perpétuas. Participativas, por fim, já esquecendo as participativas. Vamos lá, passar uma por uma agora, tá? As debêntures conversíveis são papéis que mesclam características de renda fixa e renda variável. Isso porque, como o nome sugere, as debêntures conversíveis podem ser trocadas por ações da companhia emissora. Então, o que é nesse caso aí? A empresa já é listada em bolsa, ela já tem o seu capital aberto e ainda assim emite uma debênture. É muito comum, muitas empresas listadas em bolsa fazem isso. Só que, em determinado momento, ao invés de devolver o dinheiro com os juros, ela pode lhe oferecer ações, uma determinada quantidade de papéis da sua própria empresa. Tá? É uma das modalidades. Em alguma medida, o fato de serem conversíveis, reduz o risco do investimento nas debêntures. Afinal, se numa situação bem extrema a empresa não tiver caixa para honrar os pagamentos dos juros e do capital principal, o investidor se torna acionista e acaba evitando um prejuízo maior, de ir a zero o seu investimento. As debêntures simples. Outra maneira de se referir a elas, inclusive, é como não conversíveis. Significa que elas não prevêem a possibilidade de serem convertidas em ações. Você coloca o seu dinheiro e sempre vai receber o dinheiro inicial com alguma quantidade de juros que já foi pré-estabelecida no momento da compra. As debêntures incentivadas
As debêntures incentivadas servem para captar recursos para alguns projetos específicos, voltados ao desenvolvimento da infraestrutura do país. Foram regulamentadas pela Lei 12.431 lá no ano de 2011 e também são chamadas de debêntures de infraestrutura. Entre os setores prioritários para a emissão dos papéis estão logística, transporte, saneamento básico e energia. Qual que é o grande diferencial? Por ser incentivada, ou ela se chama incentivada por isso, não dá para afirmar qual foi a ordem da escolha do nome, ela tem isenção do imposto de renda sobre o rendimento, o que faz com que ela se torne um pouco mais interessante de fato, perante as demais debêntures. As debêntures comuns. São classificadas como comuns as debêntures que não são incentivadas, ou seja, as que não são isentas do imposto de renda. Simples assim. As debêntures permutáveis. Lembram bem as conversíveis, porque elas também são papéis que podem ser trocados por ações. Contudo, neste caso, elas são trocadas por ações não necessariamente da mesma empresa que fez a emissão das debêntures. As debêntures perpétuas. Esse tipo de debênture não prevê o prazo de vencimento, como normalmente existe nesse tipo de papel. Quando você compra, ele tem lá um prazo, 2, 5, 10 anos. Neste caso, embora perpétuo, também não é para o resto da vida, né? Mas o investidor permanece recebendo a remuneração ao longo do tempo, segundo o que tiver sido acordado pela empresa na época da emissão. São debêntures bem longas, tá? As participativas. A remuneração oferecida aos investidores nesse caso é a participação nos lucros da empresa que fez a emissão destes papéis. Agora, quanto ao rendimento das debêntures, temos da mesma forma como em todos os investimentos vistos até agora em renda fixa, pré-fixado, pós-fixado e híbrido, tá? Lembrando que o pré-fixado é aquele que já tem uma taxa congelada. O pós-fixado é amarrado geralmente a um indexador de inflação, às vezes também na taxa Selic, né, na nossa taxa básica de juros. E a híbrida combina uma dessas duas coisas, pega em especial a inflação, o IPCA, mais uma taxa fixa. Em relação à tributação e custos envolvidos. Depende muito da instituição que ajudará o investidor a fazer a aplicação, tá? Alguns bancos e corretoras podem cobrar comissões, que é o caso da taxa de intermediação ou de corretagem, aplicada a cada compra ou venda de debêntures. Também pode haver cobrança da taxa de custódia, que cobre os custos das instituições financeiras por, entre aspas, guardarem, né, essas debêntures em nome do investidor. Na prática, o principal custo para investir as debêntures acaba sendo o imposto de renda, que incide, novamente, apenas sobre os rendimentos e também na tabela regressiva, tá? E né, essa tabela, no final das contas, é aquela que termina, após 2 anos, em 15% de alíquota. O que temos de riscos envolvidos? As debêntures representam, como vocês já viram, um empréstimo para uma empresa privada. Dessa forma, o principal risco do produto é o de calote mesmo, das empresas emissoras. Se elas não conseguirem pagar os juros prometidos ou devolver o principal aplicado, e é isso que é o tão famoso chamado risco de crédito. Quando você escuta essa expressão, quer dizer nada mais, nada menos do que isso. Aquela empresa que recebeu aquele capital para investimento simplesmente pode não dar conta de pagar. E é batizado isso de risco de crédito. E claro, vai ser maior ou menor dependendo do porte e da saúde financeira dessa empresa que fez a emissão, tá? Ponto importantíssimo, destacado em letra maior e negrito. Debênture não tem cobertura pelo Fundo Garantidor de Crédito. Isso, por si só, já seria suficiente para você concluir essa aula, fechar ela e saber que investir em debênture não é uma boa ideia. Tá? Mas ainda assim, vamos concluir, não fecha a aula e desiste, não. Vamos concluir. Tem outras informações mais que, no final das contas, o debênture pode ser que seja interessante para um público muito específico. Mas relembro você nesse momento, essas 2 semanas foram organizadas de forma, no sentido, né, de produtos mais interessantes aos menos interessantes. Estamos começando aqui agora essa segunda semana e certamente debênture não é um produto interessante para a maioria absoluta dos investidores. E isso é um dos grandes motivos, tá? Não tem cobertura do FGC.
O que tem-se, então, de garantia, já que não tem a cobertura do FGC? Você tem a garantia real. São bens integrantes do ativo da empresa ou de terceiros, sobre a forma de hipoteca, penhor ou anticrise. O que é isso, no final das contas? Suponhamos que você comprou a debênture da empresa A empresa A quebrou. Mas ela, quando a empresa quebra, fica ali ainda alguns ativos dela, tem algum residual. Esse residual, no final das contas, é distribuído e dividido para outras pessoas, outros investidores, para quem é detentor de debêntures dela. Tá? Garantia flutuante, com privilégio sobre ativo da empresa em caso de falência. Como os bens que servem de garantia flutuante não são vinculados à emissão das debêntures, a empresa pode dispor deles sem a prévia autorização dos debenturistas, uma situação ainda mais arriscada para o investidor. A garantia quirografária, ou sem preferência, sem nenhum privilégio sobre o ativo da empresa, concorrendo pelos ativos nas mesmas condições dos outros credores, no caso de falência. Garantia subordinada, com preferência de pagamento apenas sobre o crédito dos acionistas, em caso de liquidação da empresa, de falência da empresa.